Madison jamais precisou dar satisfações a ninguém, pois cresceu acreditando que a autonomia era o maior tesouro de uma mulher e que quem a amasse de verdade jamais tentaria podar suas asas. Quando o relacionamento com Logan engrenou, ela testou essa teoria ao máximo. Ele era o parceiro ideal, gentil, presente, acima de tudo, confiava nela cegamente. Jamais perguntava onde ela tinha ido ou com quem estava conversando. Para a grande maioria, aquilo seria o cenário dos sonhos, mas para Madison, a falta de limite se transformou em um convite perigoso ao erro. Sem ninguém para cobrar sua postura, ela cedeu às tentações muito mais rápido do que poderia prever. No início, eram apenas jogos inofensivos. Um olhar mais demorado no corredor da empresa, sorrisos cúmplices no elevador, mensagens de texto fora de hora que massageavam seu ego. Por dentro, ela sabia que algo estava fora do lugar, mas racionalizava tudo. Dizia para si mesma que era apenas vaidade feminina, uma fase de carência que logo passaria sem deixar rastros. Entretanto, o buraco foi ficando mais fundo. As trocas de olhares evoluíram para conversas íntimas com colegas de escritório. Madison começou a inventar compromissos inexistentes apenas para ter a liberdade de flertar em bares sozinha. Quando se via cercada por homens que a desejavam, sentia-se viva. Era como se precisasse daquela validação externa constante para se sentir mulher, uma confirmação de que ainda tinha poder de conquista. Enquanto isso, Logan permanecia ao seu lado, inabalável e apaixonado. Ele defendia a ideia de que o amor sólido se baseia na liberdade mútua. Acreditava piamente que Madison compartilhava desse valor ético. E ela, por sua vez, usava a nobreza dele como camuflagem. Toda vez que a consciência pesava após um flerte mais ousado, ela voltava para casa cheia de mimos. Preparava um jantar especial, enviava mensagens carinhosas no meio da tarde, beijava-o com uma paixão que beirava o desespero. Tentava comprar sua própria paz de espírito com atos de serviço, e Logan recebia tudo com gratidão, crente de que estavam construindo um futuro indestrutível. Quando ele finalmente fez o pedido de casamento, Madison sentiu um frio na espinha. O estômago revirou ao ouvir a proposta, mas, no automático, ela sorriu e aceitou. Imaginou que aquele anel seria um divisor de águas. Acreditou que a formalização do compromisso funcionaria como uma âncora moral, obrigando-a a mudar de conduta. E, de fato, por algumas semanas, funcionou. Ela cortou contatos duvidosos, ignorou as mensagens provocantes e evitou as saídas noturnas. Porém, como não tratou a raiz do problema, apenas mascarou os sintomas. A recaída veio no pior momento possível, à véspera do matrimônio. O casal estava em cidades distintas para os preparativos finais. Enquanto Logan cuidava da logística, Madison participava de uma despedida com a equipe do trabalho. Deveria ter sido uma noite tranquila, mas entre brindes e celebrações, um gerente regional se aproximou com segundas intenções. Tudo começou com uma dança despretensiosa, evoluiu para sussurros ao pé do ouvido e terminou com ambos saindo discretamente pelos fundos. Ao retornar para o quarto do hotel, a realidade desabou sobre ela. Madison passou quase uma hora sentada na beira da cama, encarando-se no espelho, incapaz de entender por que sabotava alguém tão bom quanto Logan. Na manhã seguinte, vestir o traje de noiva foi como colocar uma fantasia. Ela caminhou até o altar com as mãos geladas, segurando o buquê com força para disfarçar o tremor. Aparentemente, era a noiva perfeita e internamente, estava em ruínas. Quando Logan segurou suas mãos e declarou que aquele era o dia mais feliz de sua vida, ela sentiu um gosto amargo na boca. Forçou o melhor sorriso que tinha e pronunciou o sim. Naquele segundo, prometeu a si mesma que enterraria o passado. Decidiu que, dali para frente, seria uma nova mulher e que o amor de Logan seria suficiente para curar as cicatrizes que ela mesma abrirá. Durante a recepção, interpretou seu papel com maestria e dançou, brindou e beijou o marido para as fotos, como se não houvesse nenhuma sombra em sua alma. Mas a verdade é que o peso daquela mentira era esmagador. Cada vez que olhava para a pureza nos olhos de Logan, sentia-se uma fraude. Parte dela desejava confessar, implodir tudo e libertá-lo, mas a parte covarde, que prezava pela imagem social, falou mais alto.
Assim, o casamento iniciou-se envenenado, sustentado por um amor unilateral e por uma esposa que fugia de seus próprios demônios. Nos primeiros meses de vida a dois, Madison se dedicou exaustivamente. Acordava antes do sol para fazer o café, deixava bilhetes românticos e postava a felicidade do casal em todas as redes sociais. Para quem via de fora, eram a meta de relacionamento. Ela fugia de qualquer situação de risco e repetia o mantra de que aquilo era um recomeço. Logan estava no auge da felicidade, vivendo o sonho da casa própria e da parceria diária. Ele via nela a companheira ideal, devotada e carinhosa. Redescobriram a alegria das coisas simples, cozinhar juntos, maratonar séries, fazer planos de viagens. Madison sorria, mas havia uma exaustão latente por trás de sua alegria. Manter aquela performance 24 horas por dia era cansativo. O remorso da traição pré-casamento ainda a assombrava, mas ela acreditava que, com tempo suficiente, a memória desapareceria. Contudo, a rotina implacável chegou. Os plantões de Logan ficaram mais longos, o trabalho dela exigiu mais, e o tempo de qualidade diminuiu. Os gestos românticos tornaram-se raros. Madison parou de fazer o café da manhã e, muitas vezes, ele nem percebia. O distanciamento abriu brechas para irritações bobas, a toalha molhada, o esquecimento de datas, o cansaço servindo de desculpa para o silêncio. Logan continuava sendo um bom homem, mas o brilho da lua de mel havia passado, o que é natural. Madison, entretanto, sentiu o vazio retornar com força total. Sem a culpa para impulsioná-la a ser perfeita, ela relaxou na moralidade. A necessidade de ser desejada voltou a pulsar. Ela começou a se arrumar mais para o escritório, reativou contatos antigos e voltou a aceitar convites para happy hours. Dizia ao marido que era networking, e ele, sem malícia, incentivava. Entre os colegas, havia Jared. Ele sempre teve interesse nela, desde a época do noivado, mas havia se afastado após o casamento. Ao notar que Madison estava novamente receptiva, ele voltou ao ataque. Elogios sobre a aparência, toques acidentais, convites para almoços a sós. No início, Madison hesitou, mas a sensação de poder era viciante. Saber que ainda despertava paixão em outros homens alimentava seu ego faminto, especialmente nas noites em que Logan chegava exausto e mal conversava. As mensagens com Jared tornaram-se um hábito diário, invadindo as madrugadas. Risadas, piadas internas, insinuações. Embora ainda não tivessem se encontrado fisicamente fora do trabalho, a traição emocional já estava consolidada. Madison chegava a trocar mensagens com ele deitada na cama, ao lado do marido adormecido, rindo silenciosamente da tela do celular. A vida dupla estava de volta. O ponto de ruptura aconteceu em um fim de semana. Madison inventou que precisava visitar sua mãe doente. Logan, sempre prestativo, ofereceu-se para ir junto, mas ela insistiu que precisava de um tempo a sós com a família. Ele aceitou, comprou flores para ela levar e mandou mensagens carinhosas pedindo que ela se cuidasse. Na realidade, Madison passou o sábado e o domingo em um hotel de luxo, bebendo e se divertindo com Jared e outros colegas, flertando perigosamente com o desastre. Ao retornar para casa no domingo à noite, agiu com naturalidade assustadora. Preparou o prato favorito de Logan e conversou sobre a suposta visita à mãe. O que ela não percebia é que estava voltando exatamente para o ciclo vicioso que jurou abandonar no altar. As promessas eram vazias, apenas as desculpas mudavam. Ela acreditava estar no controle absoluto, confiando que Logan jamais desconfiaria, bastando manter as aparências. Mas aquele era o início do fim. O segundo aniversário de casamento se aproximava, e Logan via na data uma chance de reconexão. Mesmo sentindo a esposa distante, ele ainda acreditava no projeto de vida deles. Passou semanas economizando e planejando uma noite inesquecível. Enquanto ele organizava a surpresa, a cabeça de Madison estava em outro lugar. Naquela mesma noite, haveria um evento corporativo importante, organizado por um novo diretor com quem ela já vinha trocando olhares. Era uma festa de gala da empresa, cheia de gente influente. Madison viu ali uma oportunidade de brilhar e alimentar seu ego.
Convenceu-se de que era uma obrigação profissional. Quando Logan tocou no assunto do jantar de aniversário, ela sorriu com condescendência, tocou no braço dele e disse: "Vá, amor, sinto muito, surgiu esse evento imperdível do diretor. Mas prometo compensar depois." Logan a encarou com uma calma estranha, forçou um sorriso triste e concordou. Por dentro, algo se quebrou nele, mas ele manteve o silêncio. Naquela tarde, ele saiu mais cedo, comprou ingredientes frescos, buscou o álbum de fotos do casamento que mandara restaurar e foi para casa. Arrumou a mesa com perfeição, velas, taças de cristal, o presente dela em uma caixa de veludo. Vestiu sua melhor roupa e esperou. Madison, por sua vez, arrumava-se para a festa. Escolheu um vestido provocante, caprichou na maquiagem e no perfume. Ao sair, passou pela sala de jantar arrumada sem dar a mínima importância. Gritou da porta que voltaria antes da meia-noite. Logan apenas assentiu, observando-a partir. Ele ficou ali. Foi até a cozinha, finalizou o prato, serviu 2 porções e sentou-se. Ligou a playlist que marcou o namoro deles e encarou a cadeira vazia. As velas queimaram até o fim, o vinho esquentou, a comida perdeu o calor e as flores começaram a pender. Horas se passaram e a esposa não apareceu. Logan permaneceu imóvel, assistindo ao tempo passar com uma resignação dolorosa. A porta só se abriu passava das 2 da manhã. Madison entrou tentando não fazer barulho, mas seus passos eram trôpegos. O vestido estava amassado, o batom borrado. Ao ver a cena na sala de jantar, as velas apagadas, o jantar intocado, o presente fechado, ela congelou. Logan estava sentado, sóbrio, com uma expressão indecifrável. Ele não gritou, não chorou, não pediu explicações. Apenas olhou profundamente nos olhos dela, um olhar que despia qualquer mentira. Madison tentou balbuciar uma desculpa, inventar um imprevisto, mas as palavras morreram na garganta. O clima não permitia mais teatro. Com movimentos lentos e decididos, Logan levantou-se. Pegou uma mochila que já estava pronta num canto escuro da sala, colocou o presente dela dentro, fechou o zíper e caminhou em direção à porta. Madison quis perguntar para onde ele ia, mas o medo a paralisou. Sabia que não tinha mais o direito de questionar nada. Ele passou por ela sem dizer uma palavra, sem um último toque. A porta bateu, e o silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Naquela madrugada, Madison ficou estática no meio da sala, cercada pelos destroços de sua própria negligência. Tentou se enganar, pensando que era apenas uma briga feia, que ele voltaria na manhã seguinte. Mas a frieza da saída dele indicava o contrário. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que o amor de Logan tivesse se esgotado. Nos dias subsequentes, ela tentou manter a normalidade. Mandava mensagens fingindo preocupação, deixava recados de voz, preparava o café da manhã na esperança de vê-lo entrar pela porta. Mas o celular dele só dava a caixa postal. Foi até o escritório dele e descobriu que ele havia tirado uma licença não remunerada por tempo indeterminado. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, apenas que precisava cuidar da cabeça. O desespero começou a tomar conta. Ao chegar em casa, Madison finalmente abriu o guarda-roupa dele. Estava vazio. Seus livros, seus documentos, tudo havia sumido. O porta-retrato do casamento não estava mais na estante. Aquela saída na noite do aniversário não foi um impulso, foi uma execução planejada. Ao checar as finanças, o choque foi maior. As contas conjuntas estavam encerradas. O gerente do banco informou que Logan havia transferido a parte dele semanas antes. O carro dele fora vendido, e o apartamento, único bem em nome dos dois, já estava com ordem de venda em andamento. Madison sentou no chão da sala, sentindo o ar faltar. Logan havia planejado sua fuga meticulosamente, sem deixar margem para discussões. Ligou para a sogra, implorando por notícias. A mãe de Logan atendeu com uma voz gélida e ele veio se despedir. Disse que cansou de ser o único a tentar. Disse que confiou em quem usava o amor como disfarce para atrair. E desligou.
Sem chão, Madison começou a revirar a casa em busca de pistas. Encontrou um notebook antigo que Logan raramente usava. Ao ligá-lo, viu uma pasta na área de trabalho chamada O Verdade. O que ela encontrou lá dentro fez seu sangue gelar. Havia prints de conversas dela com Jared, registros de localização do GPS do carro e, o pior de tudo, um vídeo. Imagens de uma câmera de segurança mostravam ela e Jared entrando no hotel naquele fim de semana da suposta visita à mãe. O remetente do arquivo era Mark, um colega do setor de TI, discreto e observador, que sempre respeitou Logan. Mark havia enviado tudo, e Logan guardou em silêncio. Ele sabia. Ele sabia o tempo todo. Sabia das mensagens, dos encontros, da viagem falsa. Numa gaveta do escritório, ela achou um diário. As últimas páginas eram devastadoras. Na data do casamento, apenas uma palavra, perdão? Em outras páginas, desabafos sobre a dor de amar alguém que não o respeitava. A última anotação, feita no dia do aniversário, dizia: algumas verdades só doem porque escolhemos ignorá-las por tempo demais. Hoje eu escolho a mim. Madison fechou o caderno, trêmula. Ela havia destruído o homem que mais a amou, e ele assistiu a tudo calado, dando-lhe chance após chance de ser honesta, até não aguentar mais. Os meses passaram. Madison teve que vender o apartamento e se mudar para um lugar menor. Jared tentou contato, mas ela o bloqueou imediatamente, percebeu que ele era apenas um sintoma de sua própria doença, não a cura. Sua reputação no trabalho desmoronou quando os boatos se espalharam. Tempos depois, soube por terceiros que Logan estava morando em uma vila costeira em Portugal. Trabalhava com música, ensinando crianças carentes. Vivia de forma simples, andava de bicicleta e parecia ter encontrado a paz. Viu uma foto dele nas redes sociais de um projeto comunitário, dele sorria, um sorriso genuíno que ela não via há anos, ao lado de uma professora local chamada Ana. Madison tentou enviar e-mails, cartas, mensagens. Nunca obteve resposta. O silêncio dele foi a sentença final. Ela, que sempre achou que poderia contornar qualquer erro com charme e palavras bonitas, agora enfrentava um abismo intransponível. Logan não a odiava, ele simplesmente havia seguido em frente. Hoje, em todo aniversário de casamento, Madison serve uma taça de vinho, coloca a música que ele escolheu naquela última noite e reflete sobre as escolhas que fez. Aprendeu da maneira mais dura que o amor não sobrevive apenas de promessas, mas de lealdade. Logan não foi embora porque deixou de amá-la, foi embora porque aprendeu a se amar. E para Madison, restou a lição de que nem todo silêncio é ausência, às vezes, é a resposta mais barulhenta que a vida pode dar.